Muito bem, pessoal. Feliz sexta-feira. Bem, eu só quero começar dizendo que é bastante óbvio que Ben Shapiro está apavorado. Todos nós podemos ver isso agora que Charlie Kirk está morto. Ele parece estar subindo em vários palcos e exigindo uma lealdade a Erika Kirk. Na verdade, quase parece que ele está exigindo que ninguém investigue mais sobre Erika Kirk. É estranho, porque Ben não tinha nenhuma lealdade a Charlie Kirk quando ele estava vivo. Então, o que é que há de tão especial na viúva de Charlie que está inspirando esse colapso nervoso tão público dele? Pessoalmente, acho que ele sabe de algo sobre ela. É isso que estou sentindo, que ele sabe de algo sobre Erika Kirk. E toda vez que ele fala, fico mais certo de que Israel pode estar envolvido com o 910. Então vamos continuar investigando. Bem-vindos de volta ao Candace. Vocês sabem, o Ben Shapiro continua gritando meu nome no palco. Ele está me chamando, e eu gostaria de aparecer para ele hoje. Ok, ontem à noite ele subiu ao palco no M-Fest da Turning Point USA, e eu gostaria, antes de tudo, de avisar a todos vocês. Algumas pessoas perceberam que ele não estava na lista do M-Fest por anos, e de repente ele voltou para a lista de palestrantes a partir de 2024. Quero contar para vocês como isso realmente aconteceu. Então, a história é a seguinte, obviamente, que em 2024, o Ben me demitiu em março. Bem, ele diria que a administração me demitiu, mas me demitir não foi o suficiente. Ele queria ter certeza de que minha reputação e meu sustento também seriam destruídos. Claro, o que aconteceu depois foi que Charlie Kirk imediatamente veio a público me apoiar, porque éramos como irmãos, sempre nos apoiando publicamente. E então eu mostrei para vocês alguns episódios que descobrimos, enquanto eu ia falar em Dallas, na convenção Eagle WLS deles, que o Ben tinha enviado um estagiário. Ele ia me fazer uma pergunta enquanto eu estivesse no palco, mas meio que percebemos esse plano. E eu confrontei o Ben no palco. O Ben não gostou que eu o confrontei no palco, então ele começou a agir nos bastidores para que doadores judeus começassem a ameaçar o Charlie, para garantir que eu não fosse convidada para falar no final do ano porque eu era uma antissemita. Foi isso que o Charlie me contou. E em vez disso, ele queria ser convidado. Ele só ia comprar uma amizade, certo? Então ele vai até a Turning Point USA, e isso foi o que me foi revelado pelo Andrew Colvett na época, disposto a gastar uma quantia ofensiva de dinheiro para fazer parte do Amfest. Como eu disse, isso foi dito a mim diretamente pelo Andrew Colvett porque ele queria dizer, olha, obviamente você sabe, o Charlie está 100% do seu lado. Isso é como um gasto ofensivo em publicidade. Eu disse, pode pegar. Pegue o dinheiro dele. Eu realmente não me importo, obviamente. E eu sabia que ele estava trabalhando com a Bari Weiss para ligar e publique um artigo dizendo que os doadores e os membros da diretoria da TPUSA querem a saída de Candace. Todo esse comportamento mesquinho nos bastidores porque eu o confrontei no palco. Ok. Literalmente, essa é a definição de comprar amigos, influência e fama. Agora, caso você esteja ouvindo e pensando, será que Ben Shapiro é realmente capaz de tamanha mesquinhez? Vou contar-lhes uma história sobre Thomas Sowell. Sim, doutor. Thomas Sowell de Stanford. A história começa em 2023, pouco depois de 7 de outubro. Sabe, o Ben estava tendo mais um daqueles seus colapsos nervosos abertos e a plateia simplesmente enlouqueceu. As pessoas pararam de assistir ao podcast dele porque ele gritava com os americanos que devíamos priorizar Israel e as pessoas não concordavam. Não é nosso país. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, mas por que os americanos precisam ser repreendidos sobre o que acontece no Oriente Médio? Enfim, durante esse tempo, Brian Mast estava usando um uniforme das FDI no Congresso e basicamente disse que não existe vida palestina inocente. E quando vi isso compartilhado por Yashar Ali no Chess, eu respondi. E eu disse que linguagem genocida, não importa quem a compartilhe, é sempre errada. Genocídio é sempre errado, foi o que eu tuitei. E isso causou um colapso emocional entre as pessoas que apoiam Israel. Eu não achei que isso fosse uma declaração controversa, achei que isso era meio que o que todos nós acreditávamos. Genocídio é sempre errado. Enfim, para o Ben, ele então teve algum evento privado, provavelmente na casa de outro doador judeu, e alguém o flagrou em cima de uma mesa.
me insultando por causa do meu tweet, genocídio é sempre errado. Ouça o que o Ben tinha a dizer. A pergunta é sobre a Candace Owens. Acho que o comportamento dela durante isso foi vergonhoso. Sem dúvida, eu não posso encerrar isso. Sim, ela ainda trabalha para a minha própria empresa. Eu acho que ela tem sido absolutamente e completamente vergonhosa. Acho que a falsa sofisticação dela nesses assuntos específicos tem sido ridícula. Não é falsa sofisticação, é ridículo. Todo mundo pode ver as jogadas que ela está fazendo e as coisas que ela está dizendo, e eu as considero indignas de confiança. Desonroso, vergonhoso, ela trabalha na minha empresa. Você pode imaginar que a internet ficou louca porque queriam que eu respondesse a ele? Eu não acredito nisso. Eles trabalham juntos. Eles são colegas. De alguma forma, isso vaza. E quero mencionar, porque é muito relevante, que isso foi na manhã do dia 14 de novembro. Eu estava há 6 dias de dar à luz. Eu estava muito grávida. Enfim, eu acordo com isso. E, surpreendentemente, eu não sou ninguém do Daily Wire. Entra alguém para gerenciar a situação. E como você pode imaginar, praticamente todo jornalista, toda pessoa com uma plataforma na mídia estava me contatando para comentar, para responder ao fato de eu estar sendo insultada por alguém. Eu estou prestes a dar à luz. Estou sendo insultada. E eles não estão conseguindo nada do Daily Wire. Então, obviamente, estou frustrada. Você também deveria saber, eu não tinha assessoria de imprensa nesse momento. Minha assessoria de imprensa era a assessoria interna do Daily Wire. Estava muito claro que o foco deles era proteger o Ben, mesmo ele tendo sido quem me insultou publicamente porque eu disse que genocídio é sempre errado. Essa é a origem dessa declaração. Foi só isso que eu disse. Obviamente, eu queria responder com raiva à imprensa. Eu queria revidar contra o Ben. E acho que você pode dizer que minha perspectiva era olho por olho, mas meu marido era uma pessoa melhor do que eu. Naquela manhã, ele me orientou a simplesmente respirar fundo, relaxar, tudo bem? Não pense no que você está sentindo no momento. Pense em como você vai se sentir no futuro. E ele me orientou a, em vez disso, ler a Bíblia, o Sermão da Montanha. E eu li, e ele me lembra que todo mundo que quer comentar, eles também não se importam comigo, certo? Eles estão vendendo manchetes. Eles querem os cliques, eles querem o drama. E eu vou alimentar isso. Por qual motivo? Por qual motivo, na verdade, eu vou dar um comentário e dizer algo sobre Ben Shapiro? Bem-aventurados os pacificadores, certo? Não caia nessa cultura de panelinha. E então eu tuitei que, na verdade, meu marido estava certo. Eu pedi paz. Eu tuitei, bem-aventurados os pacificadores. E eu cometi o erro. Acho que foi um erro. E depois que eu tuitei, bem-aventurados os pacificadores, achando que seria elogiada quando voltasse ao trabalho. Tipo, uau, você realmente tomou o caminho mais elevado. Terminei essa passagem bíblica com: Cristo é rei. Cristo é o rei. Ele é a única coisa que importa. Obviamente, Cristo é rei. Agora, foi justamente o azar do Tucker Carlson que eu estava programada para participar do novo programa dele no dia seguinte. Ele me convidou 6 semanas antes, recebi a aprovação do Daily Wire. Ele me marcou para o dia 15 de novembro. Então, de repente, o Ben sobe naquela mesa. Ele me insulta. Está viralizando no Twitter inteiro. E o Tucker Carlson vai ser a primeira pessoa a captar minha reação a isso. E quando chegou a hora, mantive a postura de pacificadora. Eu tomei a decisão de simplesmente seguir pelo caminho mais nobre. Eu disse, sabe, não quero que isso impacte negativamente a forma como as pessoas veem o Daily Wire. Há pessoas ótimas lá. Quero dizer, eu não me orgulharia disso, mas não vou cair nessa provocação. Não falei nada, não rebati o Ben de forma sarcástica porque não queria alimentar a multidão. Essa era a minha perspectiva sincera. Meu marido estava absolutamente certo. E também estamos falando de um colega de trabalho, certo? De alguma forma, o fato de eu ter escolhido o caminho mais nobre o deixou ainda mais irritado. Então, veja o que ele fez. Em outro momento da minha entrevista com o Tucker, ele me pergunta quem eu admiro, quem eu gosto. E eu disse ao Tucker a verdade, que meu sonho era conhecer Thomas Sowell. Quando comecei a me envolver com política, li muitos livros de Thomas Sowell e tentei várias vezes conhecê-lo. E, obviamente, ele está envelhecendo, mas eu realmente admirava o Dr. Thomas Sowell. E aqui está o vídeo comigo e com o Tucker. O que você ouve quando está tentando entender alguma coisa? Quer dizer, algumas coisas acontecem muito rápido e você conversa quase todos os dias ou escreve quase todos os dias. Quem você lê
ou ouve para tentar entender as coisas ou trocar ideias? Você Sabe, eu sou obcecado por Thomas Sowell. E todo mundo sabe que eu sou praticamente um fã incondicional do Thomas Sowell. Tudo o que ele escreve, eu leio. E é porque ele, finalmente, fez parte da minha história de despertar para a política e me fez focar na economia, ou seja, ignorar o barulho e prestar atenção à economia. Voltar no tempo para entender onde estamos. Quando isso funcionou? Isso nunca funcionou. Então eles estão me dizendo que isso vai funcionar no futuro, mas não há nenhuma evidência que apoie isso. Então o Ben percebeu isso. Ele decidiu, Thomas Sowell, olha, esse é o seu sonho. Você ama o Thomas Sowell. Ele achou que aquilo era uma oportunidade de se vingar de mim por eu ter tomado o caminho mais nobre depois que ele me insultou no palco. Porque ele tem uma inveja profunda do Tucker Carlson por razões que eu realmente não consigo entender. E o Ben fez com que sua equipe entrasse em contato e agendasse uma entrevista com o Thomas Sowell, pela qual eles pagaram uma quantia ofensiva de dinheiro, eu presumo, para efetivamente comprar um homem negro que não faz ideia do que está acontecendo. Ele é velho, nos 90, magoar meus sentimentos. Ok. A entrevista com o Tucker é no dia 15. Acho que estreia no dia 16. E o Ben consegue o Thomas Sowell, por quem ele não se importa. Eu estou trabalhando no Daily Wire nesse momento e estou prestes a dar à luz em 3 dias. Mas isto deveria ser como um "Fu Candace" por escolher o caminho da retidão e dizer que o genocídio é sempre errado. É isso que quero dizer quando afirmo que ele é um homem incrivelmente mesquinho. Ok, agora sabemos como isso termina. Então sou despedido. Não pelo que eu disse, mas pelo que eles presumiram que eu quis dizer e pelos trolls aos quais eu não respondi. E quero deixar claro, você pode demitir quem quiser. Você realmente pode, se for dono de um negócio. Só que isso foi atípico pela forma como foi feito, certo? Não foi feito daquela maneira, em que você simplesmente diz, ok, pode ir embora, não está funcionando. Em vez disso, o que eles decidiram fazer foi me humilhar na frente de todos os outros funcionários, ao invés de ter uma conversa, meio que me fazendo sair dramaticamente depois de apresentar meu programa, sem saber que eu seria demitida. E então eles montaram um palco no meu estúdio e colocaram trechos. Basicamente montaram todo um pacote, quase como uma peça de colégio. E conduziram o quê? Sinceramente, quando olho para trás porque recentemente vazou o que aconteceu nesse suposto town hall, isso é um enforcamento de escravo. Isso é um enforcamento de escravo, certo? Juntem-se, todo mundo aqui é escravo, e deixa eu mostrar como esse aqui errou. Juntem-se e assistam a gente chicotear essa pessoa. É literalmente assim que me sinto quando assisto isso, ok? E assim vocês saberão o que não fazer da próxima vez. E aqui está um vídeo do então CEO, Jeremy Boring, que de alguma forma o Steven Crowder conseguiu obter esta semana ou na semana passada, sei lá. Isso é só uma parte. Você deveria assistir tudo porque realmente é algo. E pergunte a si mesmo, na sua memória, você se lembra de alguém já ter sido demitido? Onde 300 funcionários, o Ben participou eletronicamente, ele também apareceu na tela e simplesmente se divertiu me vendo ser humilhado, onde 300 funcionários são convidados e assistem a uma apresentação do que essa pessoa fez de errado? Certo, então vamos assistir um pouco desse vídeo. Candace não fez nenhuma declaração. Nos dias seguintes, terroristas do Hamas estupraram, assassinaram e torturaram mais de 1.000 civis israelenses, em sua maioria judeus, alguns americanos, e depois fizeram centenas de outros reféns. Mas então, em 28 de outubro de 2023, enquanto protestos anti-Israel aconteciam em Londres, onde acredito que Candace estava na época, ela republicou um vídeo dos protestos. No X, ela comentou, abre aspas, "Coisa interessante acontecendo aqui. As pessoas não estão aceitando a narrativa da mídia sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, apesar da retórica insistente dos representantes do governo." No dia 3 de novembro, ela postou, abre aspas, "Nenhum governo em lugar algum tem o direito de cometer um genocídio. Jamais. Não há justificativa para um genocídio. Não consigo acreditar que isso sequer precise ser dito ou que seja considerado minimamente controverso afirmar isso." Naquele momento, havia apenas um país no mundo sendo acusado de genocídio, os antissemitas no X. Eles aderiram imediatamente. Eles comemoraram o que, correta ou erroneamente, interpretaram como Candace difamando Israel. E Candace não refutou a interpretação deles. Então, quando Dave Rubin chegou exatamente à mesma conclusão que os antissemitas, só que, em vez de aplaudir Candace, soou repulsivo e a repreendeu.
Candace rapidamente atacou dizendo, abre aspas, o mais incrível disso é que eu não citei nenhum país neste tweet. Eu simplesmente afirmei que genocídio é sempre errado. Essa não é uma posição controversa. É interessante como você interpretou isso. E então continuou, abre aspas, em resumo, se a afirmação geral de que genocídio é errado te incomoda de alguma forma, então você precisa se examinar. Eu disse exatamente o que quis dizer, e não vou recuar, pedir desculpas ou esclarecer ainda mais essa declaração. Em menos de 24 horas, Candace curtiu uma publicação chamando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de criminoso de guerra. Agora, vamos ser claros. Você é livre para discordar da conduta de Israel e é livre para se opor ao governo Netanyahu. Mas a ideia de que Israel está cometendo genocídio ou de que Netanyahu é um criminoso de guerra é simplesmente infundada do ponto de vista factual. Infelizmente, e isso acontece rotineiramente, são feitas insinuações sobre judeus, que tanto os amantes quanto os inimigos do antissemitismo concordam que são antissemitas. E em quase todas essas situações, Candace não diz nada aos antissemitas que a aplaudem e só reage contra aqueles que desaprovam seus comentários. No dia 28 de fevereiro deste ano, Candace, apenas fazendo perguntas, publicou, abre aspas, hora de investigar a história e o lucro da pornografia. As respostas dela foram imediatamente inundadas por antissemitas que aplaudiram sua pergunta e deram a resposta que interpretaram como sendo sobre os judeus. Mais uma vez, Candace não fez nada para desfazer a suposição dos antissemitas. Mas quando Anthony Cox chegou exatamente à mesma conclusão, Candace rebateu dizendo, abre aspas, isso é completamente insano. Eu tuitei que a pornografia está prejudicando os homens em nossa sociedade e essa pessoa interpretou isso como um ataque aos judeus. Isso é um exemplo de insanidade clínica. Não há outra explicação. Eu mantenho todos esses tweets. A pornografia está prejudicando os homens. Devemos investigar quem lucra com a pornografia. O genocídio é sempre errado, não importa qual país o defenda, tanto faz. O que havia de controverso em algo que eu disse? Agora, mais uma vez, quero que você veja, esses são meus crimes. Só imagine 300 pessoas sendo reunidas e dizendo tipo, isso, ela disse isso e é isso que sabemos. E então ele começa uma diatribe sobre a verdadeira sagração de Cristo como rei. E ele mostra vídeos do Nick Fuentes que não tem nada, nunca tiveram nada a ver comigo. Eu nunca tinha nem falado, acho que só uma vez eu falei com o Nick Fuentes na vida. E foi sobre o Kanye. Foi só isso. Mas estou te mostrando isso porque é importante que você entenda que isso nunca parou. Quero que você imagine se você se visse como um dono de escravos. E esse escravo não só sobrevive a esse açoite público, mas também escapa e se torna bem-sucedido. É basicamente esse o meu relacionamento com o Ben Shapiro desde que ele me demitiu, porque eles não pararam. Eles não pararam. É disso que estou falando. Pessoas trabalhando nos bastidores para ligar para anunciantes, tentando me falir nos tribunais, enviando estagiários infiltrados para me perseguir. Até agora, ele já entrou com 3 processos judiciais, certo? Por cada infração solitária e mesquinha em relação às coisas que eu digo. Ele trabalhou com a Bari Weiss nos bastidores para que artigos fossem escritos sobre mim. É incessante. Eu me refiro a isso só para deixar claro como abuso legal. É abuso legal e eu já aguentei muito disso. Tolerei a mesquinhez de até mesmo me processarem por eu ter entrevistado um sobrevivente do USS Liberty que mencionou seu nome, enquanto você finge se importar com a liberdade de expressão e debate. Já aguentei muita coisa, mas hoje chega. Eu traço uma linha com esse demônio miserável quando se trata de Charlie Kirk. Ok? Não tente me provocar com isso, mas você continua tentando. Você é um impostor, Ben. Você é um impostor. Você paga pra fingir que é amigo, que tem o direito de estar naquele palco. Porque você consegue doadores pra pressionar as pessoas, porque você sabe pessoas judias que podem ameaçar tirar dinheiro. Ou você diz, vou fazer um investimento em publicidade. Aqui está $1 milhão. Sinto muito, você está acabado. O mundo inteiro sabe que você é um impostor. Quero dizer, você é tão fraudulento que, basicamente, o que você faz é... As pessoas enviam clipes para homens adultos para te incentivar, para fingir que o público te adora. Você preenche a plateia com pessoas que trabalham para a IAF, que são instruídas a explodir em aplausos quando você entra no palco.
Porque você não tem mais confiança para sair pelo mundo, pois sabe que as pessoas enxergam quem você realmente é. E foi exatamente isso que ele fez ontem. Agora podemos ouvir o que esse impostor disse ao subir no palco. A organização de Charlie Kirk, aquela que ele construiu para debates. Se você discorda e ele instrui as pessoas aqui neste discurso, vá atrás de mim e do Tucker Carlson, certo? É isso que ele vai fazer. Ele quer que a gente seja desmonetizado. Então ele vai me atacar, vai atacar o Tucker Carlson e vai atacar a Megyn Kelly. Porque ela está no começo do que essas pessoas fizeram comigo, com o Tucker e com o Charlie Kirk. Ouça um trecho do que o Ben disse. Então, se Candace Owens decidir passar todos os dias desde o assassinato de Charlie Kirk, lançando insinuações contra a TPUSA, e as pessoas que trabalham aqui, que trabalhavam com o Charlie todos os dias, seus melhores amigos, lançar insinuações sobre Mike McCoy, Andrew Colvin, Blake Neff, Tyler Boyer e sim, sobre Erica Kirk, e insinuar, ou até mesmo afirmar abertamente, cumplicidade em um acobertamento do assassinato do Charlie, para espalhar lixo absolutamente infundado. Implicando todos, desde a inteligência francesa até o Mossad e membros da TPUSA, no assassinato de Charlie ou em um acobertamento desse assassinato, então nós, como pessoas com um microfone, temos uma obrigação moral de denunciar isso nominalmente. Então não, Tucker Carlson, isso não é uma desculpa para ficar em silêncio diante do ataque de Candace à TPUSA. Ou para repetir as perguntas absurdas dela só porque você gosta da Candace pessoalmente. O mesmo vale para Megyn Kelly, uma pessoa que considero amiga, ao caracterizar Candace como uma jovem mãe e assim evitar condenar suas ações ou sentir-se mal por elas. Isso é inaceitável. Quando Candace Owens diz, eu não sei, não, mas eu sei, isso é ridículo. E todos nós ficamos mais ridículos por termos ouvido isso. Bem, Ben, quando se trata de você e de ter trabalhado com você, eu simplesmente sei. Eu simplesmente conheço as táticas que você usa para fingir popularidade em público. Eu sei exatamente quanto dinheiro você está disposto a gastar em publicidade para inflar seus números, para fazer as pessoas pensarem que você é popular. Então, sim, eu não preciso dizer que não sabemos quando se trata de você. Você é uma piada de homem. Seu ciúme do Tucker, sua capacidade de acreditar que pode continuar manipulando os mercados. Você sabe, aquelas crianças vaiaram você naquele palco. A quantidade de mensagens que recebi do pessoal do Turning Point USA dizendo o que está acontecendo porque ele está nesse palco, indo contra tudo em que o Charlie acreditava. É isso que você está fazendo. Você está indo contra tudo em que o Charlie acreditava porque você não era amigo dele. Ele não gostava de você exatamente por esse motivo. Olho para você e só consigo pensar que você é um verme. Eu poderia te ver agora, provavelmente. O que podemos tirar dela? Vamos processá-la até a falência de novo, certo? Processar por cada infração, cada palavra que eu não gosto e toda vez que meus sentimentos forem feridos. Porque no que você realmente acredita é em Balbarit. É nisso que o seu pessoal acredita. Você acredita que é um senhor dos contratos e que as pessoas não podem violar contratos, ou você vai arruiná-las por anos. Você demite alguém e efetivamente persegue e assedia essa pessoa por anos depois. Estou aqui para te avisar que eu cansei disso. Eu cansei disso. Esta aqui está completamente fora da maldita plantação. De verdade, Ben Shapiro vai se foder. E o pônei anão no qual você chegou. E eu digo isso em nome do mundo. Eu sei que você vai ser aplaudido pelo Konstantin Kissing e pelo Andrew, Cristo é Rei Clavin e por todas as pessoas, os homens, que precisam continuar te aplaudindo. O que você faz como se fosse uma criança de 4 anos só para se sentir bem, mas o resto do mundo não te suporta. Você é insuportável. Você não tem absolutamente nenhum valor que exista fora do Talmud. Você se descreve como um judeu talmúdico. E eu aprendi o que está nesse Talmud e incentivo outras pessoas em casa a aprenderem o que está nesse Talmud para que vocês saibam o que Ben pensa de vocês. Porque ele não odeia só a mim, ele odeia vocês também, homens brancos. Ele odeia todas as pessoas negras, certo? Se ele está seguindo as regras do Talmud, quero dizer, quando eu digo odiar, eles acham que somos animais, que têm o direito de nos possuir, que têm o direito de nos fazer adorá-los, que têm o direito de mentir para nós, que têm o direito de nos processar e tomar tudo o que temos. Que eles têm o direito de nos enganar
que tem o direito de tratar Charlie da mesma forma que ele o tratou enquanto estava vivo, apenas para depois tentar fraudar a população, fazendo-a acreditar que ele de alguma forma faz parte de seu legado, que de alguma forma ele se importava com Charlie Kirk. E se preocupa em proteger as pessoas que trabalham na Turning Point USA. Adeus, Ben. Adeus. A questão é, quanto mais dinheiro Ben Shapiro vai gastar para fazer as pessoas pensarem que ele é popular? Quantos artigos mais o pai dele vai escrever? Sob um pseudônimo, Hank Berrien, do Daily Wire, sob o pseudônimo Hank Berrien, como ele escrevia enquanto Ben estava no Breitbart, antes de também virar as costas e traí-los, porque essa é a sua natureza. Uma dessas criaturas rastejantes deslizando por aí. A questão é, quantas? Mais semanas e anos. Temos que continuar fingindo que Ben Shapiro é relevante? É uma pergunta em aberto. Claro, o que veio a seguir. Ben Shapiro no palco é alguém que Tyler Kirk amava muito e por quem lutou até o fim. Contra os doadores judeus que o pressionavam, alguns deles porque Ben Shapiro insistia que fizessem isso. Ouça o que Tucker Carlson disse quando subiu ao palco. A previsão de que, você sabe, em algum momento, quando os republicanos voltassem ao poder, e eu fiz tudo o que pude, sabe, para ajudar e realmente achava que isso era importante. Eu ainda acho que, sabe, eu estava certo. Mas eu realmente achava que o impulso de desplatformar pessoas, ou até mesmo usar a palavra plataforma como verbo, o que não é um substantivo. Não roubem meus substantivos, desplatformar e denunciar. Por que você ainda não denunciou outra pessoa? Toda essa coisa de guarda vermelha, revolução cultural, que tanto odiávamos e temíamos na esquerda, que fizemos de tudo para inaugurar um novo tempo em que se pudesse ter um debate de verdade. Quer dizer, esse era basicamente o objetivo da vida pública de Charlie Kirk. E acho que ele morreu por isso. Eu realmente acredito nisso. E eu sei muito sobre isso porque os últimos meses da vida de Charlie foram dedicados em parte a discussões sobre esse evento. Aliás, meu discurso aqui, que ele me pediu para fazer no início deste ano, neste verão, e que foi imediatamente colocado sob imensa pressão das pessoas. Que doam dinheiro para a Turning Point, eu suponho que sejam pessoas boas, mas que queriam que ele me tirasse da lista de palestrantes. E tudo isso se tornou público, e a situação toda é tão triste que eu nunca falo sobre isso, exceto para dizer, Charlie manteve-se firme em sua crença, frequentemente declarada e profundamente enraizada de que as pessoas devem poder debater e que se você tem algo válido a dizer, se está dizendo a verdade, deve ser capaz de explicá-la de forma calma e detalhada para pessoas que não concordam com você. E que você não deve recorrer imediatamente ao calha-boca racista. Esse é o verdadeiro legado de Charlie Kirk. E esse é o verdadeiro amigo de Charlie Kirk, assim como eu fui, sou e continuarei lutando e fazendo perguntas sobre quem matou Charlie Kirk. E para as pessoas que estão em casa, imploro que acordem para essas pessoas que acreditam ser senhores de contratos. Desafio os americanos negros a despertarem. Para a sua verdadeira história, porque a sua briga não é com homens brancos, certo? Acordem para quem publica esses livros e nos mantém aquecidos uns contra os outros, cristãos contra cristãos, certo? Cristãos contra muçulmanos. Acordem e aprendam a verdadeira história da escravidão, porque isso não era exatamente um esporte de homens brancos, certo? Foram os judeus que estavam nos comercializando, os judeus estavam no controle do tráfico de escravos. Eles enterraram muito disso, mas está lá. E você pode encontrar. Acho que todos nós precisamos acordar para isso, porque isso está me deixando absolutamente enojado. Que ele seja tão ousado a ponto de se sentar perto da cadeira de Charlie Kirk, a ponto de ter a audácia de subir naquele palco. Quando Charlie Kirk sabia exatamente quem era Ben Shapiro e quem ele sempre será. Então, mais uma vez, de barriga no chão, Ben Shapiro. Voltamos após um breve intervalo. Quando redobram a aposta no aborto, precisamos redobrar nosso apoio à vida por meio da parceria com a Preborn. Podemos ajudar a salvar bebês e apoiar mães necessitadas. Todos os dias, a Preborn resgata centenas de bebês. Porque quando uma mãe vê seu bebê no ultrassom e ouve o batimento cardíaco, a chance dela escolher a vida dobra.
E agora, graças a um programa de doação casada, sua contribuição será dobrada. Isso significa o dobro de ultrassons, o dobro de vidas salvas e o dobro de mães que recebem esperança. Doamos fraldas, cadeirinhas de carro, apoio e cuidados por 2 anos. Se você conhece a Preborn, agora é a hora de agir. Seu trabalho é vital para o país. Um ultrassom custa apenas $28. Obviamente, você pode doar 10 vezes esse valor. Se você puder, acesse preborn.com/Candice para doar. Mais uma vez, é preborn.com/Candice. Quero lembrar vocês da Wellness Company, porque e se aquela dor de garganta e febre aparecerem? Cancelar uma viagem em família, faltar ao trabalho ou perder horas em clínicas de emergência? Você pode abrir seu kit de emergência da Wellness Company, comparar seus sintomas com o guia médico e começar o tratamento. Isso não é um kit de primeiros socorros. Na verdade, é como se fosse um mini pronto-socorro na palma da sua mão. Contém prescrições para mais de 30 condições: Covid, faringite, estreptocócica, pneumonia. Sem salas de espera ou filas na farmácia. Modernize a medicina quando precisar. Pedir é simples. No checkout, você só precisa preencher um breve formulário de triagem. E um médico licenciado irá revisar, preencher suas prescrições e o kit chegará à sua casa em 1 semana. Ninguém quer ficar doente durante as festas, então esteja preparado. Economize tempo e dinheiro. O kit de emergência médica coloca o pronto atendimento nas suas mãos. Peça seu kit agora acessando twc.health.candice e use o código Candice se quiser economizar até $45, além de frete grátis. Mais uma vez, é twc.health.candice e use o código Candice no checkout. Os kits são apenas para residentes dos FUS-UA. Lembro sobre a Tax Network USA, caso você esteja devendo impostos atrasados ou não tenha declarado seus impostos há anos. Com a discussão sobre a abolição do imposto de renda, o IRS reage, provando que veio para ficar, tornando-se mais agressivo. Estão enviando mais notificações, registrando mais ônus fiscais e arrecadando bilhões a mais. O IRS pode tomar salários, contas bancárias, previdência, aposentadoria e até sua casa. Se você deve declarar, não é se o IRS vai agir, mas quando. A Tax Network USA está oferecendo uma ligação gratuita de pesquisa e análise do IRS para mostrar sua situação e o que podem evitar antes que seja tarde. Seus programas e estratégias podem economizar milhares ou eliminar sua dívida se qualificado. Portanto, não cometa o erro grave de se representar ou ligar para o IRS por conta própria. Abrir mão dos seus direitos pode lhe custar ainda mais dinheiro. Eles obviamente não estão do seu lado. Você pode obter essa proteção, protegido da maneira certa com a Tax Network USA. E começar o processo de resolver suas questões fiscais de uma vez por todas. Ligue para um 800-958-1000 ou acesse tenusa.com/Candice para sua ligação gratuita de análise com a Tax Network USA. Novamente, é tenusa.com/Candice. Se houver uma única pessoa capaz de me convencer, que me convenceu de que o público está justificado em investigar Erika Kirk, essa pessoa é Ben Shapiro, certo? Não gostava do Charlie, você está me dizendo que ele só é obcecado em defender a honra da viúva dele. Não, ele está com medo. Ele tem medo de algo relacionado a Erika Kirk. Ele simplesmente continua chamando a Erika Kirk no palco, exigindo lealdade a Erika Kirk. Quem é você? Na verdade, quem é você? Por que você está nessa conversa? Por que você foi tão rápido em dizer que pegaria o microfone ensanguentado dele e continuaria? E você não demitiu, metade da sua equipe que estava envolvida no Daily Wire Kids, só para depois gastar $1 milhão no programa do Charlie? Esgueirando a cadeira. Você não foi convidado, mas Matt Walsh foi. É o que você faz. Você faz acordos e negociações nos bastidores para fazer as pessoas pensarem que você é querido. É constrangedor. É realmente, sinceramente constrangedor. Por que você não sente vergonha de estar vivo? Eu não entendo isso. Enfim, então o comportamento geral dele está começando a me fazer pensar que tem algo aí, certo? A questão de Fort Huachuca é definitivamente intrigante, eu diria. Também estou descobrindo que Fort Huachuca tem ligações com a Liberty University e que você pode frequentar aulas lá e conseguir seu diploma na Liberty University. Ainda estou tentando verificar isso. Mark Amadei, nós vamos chegar a isso, na verdade, a esse congressista em um instante. Amadei se pronunciou.
E, na verdade, meio que não respondeu onde ele estava na manhã do dia 9. E, como eu disse, não sei se podemos confiar inteiramente na memória de uma pessoa que acredita ter visto esses indivíduos, mas o que posso dizer é que verificamos 1000% que ele estava onde disse que estava, que houve uma reunião, onde ele disse que houve uma reunião. Verificamos que Blake Neff, não Blake Neff, me perdoe, o Capitão Neff estava lá, aquela que ele disse que foi tranquila, mas ele foi interrogado por muito tempo e queriam mantê-lo detido por 24 horas. Então, tudo o que as pessoas estão tentando descobrir sobre o Mitch, você pode simplesmente ignorar. Isso é uma distração, certo? A única maneira de você ajudar a desmentir qualquer coisa que ele tenha dito é dizer: na verdade, sabe, eu era a pessoa que estava lá. Não era esse congressista, era eu. Ou eu estava hospedado no Candlewood Inn and Suites e vi esse casal, ou, sabe, essas duas pessoas no hotel também. E na verdade era outra pessoa. Era meu primo. Estamos procurando apenas alguém para desmentir esses dois aspectos. Ok, porque ele estava onde disse que estava, e todo o resto nós já verificamos. Nem de ruído. E mantenham o foco nisso, porque sabíamos que ele seria atacado por muitos trolls. E eu disse que iríamos organizar um plano de doação, envio e entrega. Você pode apoiar o Mitch em givesend.go.com. Podcast/Candice. Eu literalmente publiquei isso pouco antes de entrarmos no ar porque percebi que não tinha feito. Eu preciso preencher mais informações e contar um pouco mais sobre a história dele, mas givesendgo.com/Candice Podcast. Para apoiá-lo. E como eu disse, recebi a documentação sobre os processos judiciais dele, tudo o que ele falou sobre ter sido colocado sob um NDA por 35 anos. É tudo real, está tudo verificado. Pode confiar em mim. Você não precisa enviar um monte de e-mails dizendo: talvez isso pareça estranho. Como faço para entrar na base? Verificamos tudo. Ok. Agora, com relação ao Forte Huachuca e ao que ele representa e a quem ele acredita ter visto, nós já dissemos que ele achou que viu. O congressista de Las Vegas, Mark Amadei, e eu gostaríamos de dizer, em relação ao indicativo de chamada em Las Vegas, que continuamos mencionando esse indicativo em diversas ocasiões, diz Sam. 702 ou RCH 702. Bom, isso é Las Vegas. 702 é Las Vegas. Falando apenas sobre códigos de área, obviamente 702 é Las Vegas. Então, isso pode ser, obviamente, apenas uma coincidência, mas acaba se tornando algo interessante. Bem, aparentemente o Mark Amadei recebeu uma enxurrada de ligações de seus eleitores querendo saber onde ele estava. Tipo, onde você estava realmente na manhã do dia 9? Quero lembrar vocês, a reunião estava terminando às 7h30. Verificamos os registros de chamadas dele. Verificamos tudo. A reunião estava terminando por volta das 7h30 da manhã, na manhã do dia 9, em Fort Huachuca. Então, é totalmente possível. E como mostram as rotas de voo para aviões que, talvez, quem sabe, estavam presentes nessa reunião, você consegue voltar para descer. Você consegue, obviamente, nesse intervalo de tempo. Bem, Mark Amadei tweetou isso. Ele tweetou: para vocês, consumidores de informação que estão presos às práticas dos velhos tempos, que preferem fatos a sonhos e falsidades, fiquem tranquilos, sabendo que no serviço público existe algo chamado registro público. O registro público de 8 de setembro indica que eu estava retornando a Washington, D.C., do meu distrito e votando no plenário da Câmara dos Representantes. E no dia 9 de setembro, em uma disputa de 12 horas. Na Comissão de Orçamento da Câmara, da qual sou membro, bem como votando no plenário da Câmara. Caso prefira assistir a um vídeo em vez de ouvir as palavras de um membro do Legislativo Federal, fique à vontade para consultar os registros da Comissão de Orçamento da Câmara dos Representantes. Registro do referido evento naquela data. Parafraseando Ronald Reagan, os fatos são teimosos. Feliz Natal. Então é tipo, uau, que arraso. Eu fiquei trancado nessa reunião por 12 horas. E lá estava eu. Esse é o meu álibi. Bem, muito rapidamente, a internet fez o seu papel e percebeu que, na verdade, ele perdeu 2 chamadas nominais que aconteceram pela manhã e que ele estava presente à noite ou no final da tarde. Ainda estamos trabalhando para verificar isso. Eu respondi àquela postagem, mas posso te dizer o que essa pessoa publicou e mostrou. Denison, diligente na X-Road, exposto, deputado. Mark Amadei tenta, sem sucesso, apresentar um álibi convincente para o suposto encontro de 9 de setembro com Brian Harpole, segurança de Charlie Kirk.
O representante alega ter viajado para Washington, D.C., de seu distrito, em 8 de setembro, e depois em uma reunião de comissão que durou 12 horas, o dia todo, no dia 9. Ele só apareceu na terceira reunião, em Washington, D.C. Ele poderia ter passado a noite de 8 de setembro, no Arizona, participado da reunião matinal de 9 de setembro e pegado um voo militar de 3-4 horas para chegar a tempo para a terceira chamada nominal em Washington, D.C. Não acredito que ele fingiu estar lá o dia todo. Cozido. Cozido no final ali. E eles conseguiram demonstrar, de acordo com os registros, que ele realmente perdeu 2 das chamadas nominais. Agora, pode haver um motivo. Novamente, estamos buscando um acompanhamento. E nosso objetivo aqui é, se ele tiver um álibi e realmente esteve lá no plenário por 12 horas, obviamente ficaríamos felizes em dizer isso. Como eu disse, podemos confirmar todos os aspectos da história do Mitch, mas não podemos confirmar a memória dele e se ele é bom em reconhecimento facial. Mas eu realmente acho isso convincente por alguns motivos. Um deles é que eu realmente recebi os registros de viagem de Brian Harpo. E é totalmente possível que Brian Harpo pudesse ter comparecido àquela reunião. Posso te afirmar isso definitivamente. Brian Harpo poderia ter chegado àquela base para aquela reunião de manhã cedo, não há dúvida. E, obviamente, para garantir que eu não o estou representando de forma errada, já entrei em contato com Brian Harpo 2 vezes. Tenho o número dele porque ele era o segurança do Charlie. Viajei em turnê com o Charlie por anos, mandei mensagem para ele e sei que ele recebeu, de acordo com o iMessage. Mandei mensagem para ele de novo. Mandei mensagem para ele, só para ficar claro, antes de entrarmos ao vivo ontem. Mandei mensagem para ele novamente. Perguntei, nosso único interesse é contar a verdade. Se estava em algum lugar naquela manhã, nos avise. Esclareceremos isso. Não acha que ele aproveitaria a oportunidade? Porque por que você iria querer que as pessoas sequer pensassem ou supusessem que você poderia ter estado nessa reunião se você pode facilmente desmentir isso? Recebemos silêncio dele de novo. Pode ser que tenha sido um sósia do Brian Harpo. É totalmente plausível que ele apenas tenha confundido a identidade de alguém. E eu estou totalmente aberto a isso e só estou buscando mais informações. Havia uma pessoa que estamos investigando que acredita ter evidências de que as pessoas que Mitch viu estavam de fato naquela base, naquela data. Vamos obviamente manter vocês informados sobre isso. Agora, algo interessante aconteceu. Eu tenho enviado, só para vocês saberem, quando mando coisas para o Mitch sobre o que está acontecendo e tento adivinhar quem estava lá ou quem não estava, eu não dou o contexto quando envio as fotos para ele. Então, quando ele descreveu o congressista pela primeira vez, descreveu a altura da pessoa, os óculos, isso ou aquilo, eu tinha enviado fotos de alguns congressistas. Ele disse, não. E então chegamos ao congressista de Las Vegas. Nós não dissemos o nome para ele. Para ser honesto com você, eu não sabia o nome dele. E ele disse, é esse cara. Então foi interessante. E claro, isso foi antes de descobrirmos os aviões e a rota para Las Vegas. Então isso foi convincente. Ontem, e de verdade, porque eu estava sentado jantando e conversando com Johnny Yep, que dirige o Catholic for Catholics, e estávamos meio que discutindo sobre tudo. Eu recebo essa mensagem da Skylar dizendo, o Ben Shapiro está no palco. Ela está simplesmente te confrontando de novo. Pensei, qual é o interesse dele nisso? Por que tenho a sensação de que ele está envolvido em alguma coisa em algum ponto do processo? Para deixar claro, não estou dizendo que ele assassinou Charlie Kirk, mas, de qualquer forma, tanto faz se eu dissesse isso ou não. O estilo dele é tentar expulsar as pessoas dos mercados livres por meio de processos judiciais, porque ele não consegue vencer neles. Mas sim, estou indo o que é isso? Por que tenho a sensação de que há um gancho aqui? E naquela época, alguém me comentou, ei, você viu o que está viralizando agora no X? Que a Erica Kirk mentiu sobre não ter namorado ninguém antes do Charlie Kirk. Na verdade, eu sabia que ela tinha namorado alguém antes de Charlie Kirk, mas nunca soube que ela tinha feito essa afirmação e as pessoas começaram a fazer todos esses vídeos sobre isso. E se perguntando se ela tinha se lembrado errado ou se estava contando uma mentira intencional sobre seu passado. Agora, o que posso dizer é que realmente parece haver uma disparidade entre a versão dela dos acontecimentos e a versão de outras pessoas. Definitivamente, naquela reunião, obviamente, eu já insinuei isso pra você. Tipo, Andrew Kovac tem uma lembrança, Erica Kirk tem uma lembrança, e então o cirurgião tem uma lembrança, certo?
Também devo mencionar que o cirurgião disse, e novamente, isso é por meio de uma terceira pessoa, então não é um alinhamento direto entre mim e o cirurgião, que ele absolutamente não violou a RIPA quando sugeriu, ei, talvez seja uma bala frangível, mas sim que era uma chamada a 3 entre ele, Andrew e Erika. Eu não sei se ele está dizendo a verdade ou se a Erika está dizendo a verdade. E Andrew Colvett estava completamente no escuro. Mas, sabe, há uma disparidade. E enquanto eu olhava pra isso, meio que pensei, espera, sim, eu me lembro disso. O Charlie me contou sobre o Cabot Phillips namorando uma garota. Por algum motivo, eu achei que fosse a Sammy, a outra garota por quem ele era apaixonado. E eu fiquei tipo, era a Erika? Isso é tão engraçado. Estou tentando me lembrar disso. E então eu vi uma foto do Cabot Phillips no TikTok de alguém. Eu não o via há muito tempo e ele trabalha para o Daily Wire e estava de barba. E essa era a coisa que ele continuava me dizendo, que esse cara tinha barba. Ele tem cerca de 37 anos. Enfim, eu mandei para ele a foto do Cabot Phillips e ele disse que sim. Essa é a pessoa que eu me lembro de ter visto na base. Agora eu fico pensando, isso seria totalmente louco. Talvez, de novo, possa ser só alguém parecido. Então eu mandei uma mensagem para o Cabot Phillips e não obtive resposta. Na verdade, mandei mensagem para o Cabot Phillips 2 vezes hoje e perguntei se ele queria ter uma conversa off the record. Porque não podemos simplesmente aceitar isso como verdade absoluta. Como eu disse, sou péssimo para reconhecer rostos. Então, se eu visse o Cabot Phillips e tivesse que reconhecer só pela memória, a 30 mil pessoas, diria que era ele. E eu não confio na visão do Mitch sobre isso, mas é convincente. E eu pensei, deixa eu fazer algumas checagens básicas de fatos aqui. O que eu realmente sei sobre esse cara, Cabot Phillips? E eu sei que ele apresenta o Morning Wire do Daily Wire. E eu conferi e ele está ausente do Morning Wire. Ele não apresenta diariamente, mas faz isso vezes suficientes para que eu tenha notado que ele está ausente. De 4 a 10 de setembro nesse programa. Então estou tentando ver se consigo desmentir isso ou, tirá-lo da equação. E talvez para ter uma compreensão mais clara de que talvez, sabe, o Mitch ache que se lembra das coisas. Quero dizer, ele é super detalhista, me dizendo que tipo de relógio a pessoa estava usando, porque ele disse, eu ia até ele e ia falar alguma coisa. E o que eu estou dizendo é que eu realmente não sei nada sobre o Cabot Phillips. Foi muito difícil encontrar qualquer informação além do pai dele, sobre quem eu encontrei muita coisa. Na verdade, ele é um cara bem importante, sabe? Recebendo muito dinheiro dos Adelson. E ele é definitivamente um neoconservador, posso te garantir isso de graça. Então eu pensei, será que esse é o motivo, sabe? Lá no fundo da minha mente, será que esse é o motivo pelo qual o Ben está tendo algum tipo de crise estranha? Será que ele sabe de algo ou isso é só um caso? E pode ser, só para deixar bem claro, pode ser totalmente um caso do Mitch estar se lembrando errado, mas eu não dei o contexto para ele. Eu não disse que esse é o ex-namorado da Erika de 2017 e achei isso interessante, e é isso. Então eu não sei qual seria o motivo para dizer que você não namorou alguém. Você namorou e... Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo isso de jeito nenhum. E a internet realmente encontrou isso que eu acho que podemos mostrar. Sim, somos aquele casal que faz aula de pintura junto. Tem muita atividade nas redes sociais entre ela e a família dele. Também me chamou muito a atenção o quanto ela é próxima da prima, essa Nicole Hochstein, que a defende nos comentários. Atualmente, aliás, e diz, sabe, Erika, as pessoas estavam perguntando por quê. Parece que agora há essa inclinação em direção a Israel. E Nicole Hochstein disse, eu sou prima dela, ela é meio judia. Eu realmente não sabia, eu sabia que ela era parcialmente judia. Eu não sei nada sobre isso, mas é interessante que tiveram um relacionamento, e não sei o motivo. Isso está sendo apagado da memória. Não há nada de errado em ter um relacionamento antes de encontrar o amor da sua vida, de forma alguma. Espero que possamos obter algumas respostas, e é por isso que perguntei publicamente. Quando não consigo respostas em particular, pergunto publicamente. Você quer saber por quê? Porque eu tenho o direito de fazer perguntas. E como eu disse, não gosto da forma como o Ben está sinalizando. Ele não quer que as pessoas investiguem a Erika, certo? E quando as pessoas começam a investigar, acabam descobrindo que um funcionário do Daily Wire namorou ela. Então isso parece interessante, para dizer o mínimo. E nós deveríamos descobrir, sabe, o que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo? Ele até menciona o Mossad. Eu nunca disse que o Mossad matou o Charlie Kirk. Então foi por acidente?
Definitivamente, estou começando a acreditar seriamente que Israel tem algo a ver com a morte de Charlie Kirk e com os aviões egípcios, algo que estamos finalizando. Porque eu não quero que haja sequer um erro de digitação ou engano neste texto que publicaremos em nosso site. Isso leva você a Israel. Simplesmente acontece. Ok? Não há dúvidas. Por isso eles estavam em pânico por causa dos aviões egípcios. Fort Huachuca está envolvido em processos judiciais e depoimentos sob juramento relacionados ao 11 de setembro. Pessoas que afirmaram que os preparativos para isso aconteceram. A energia está forte aqui em Fort Huachuca. Quanto mais eu aprendo sobre Fort Huachuca. E é por isso que abrimos essa investigação para vocês, para que nos enviem dicas. E eu gostaria de direcionar vocês para o que gostaríamos de descobrir. Se você tem provas concretas do que aconteceu em Fort Huachuca na manhã do dia 9, queremos ouvir você. Não queremos um e-mail sobre o que o Mitch fez em 1993 e por que você acha que ele não é uma boa pessoa porque se divorciou da esposa. Simplesmente não precisamos disso. Não queremos um e-mail dizendo, eu estou no exército. Seria incomum para eles. Permitir que ele reservasse o hotel. Já confirmamos tudo isso. Existe um vídeo literal dele, com 18 minutos de duração, pedindo informações para chegar ao seu destino. Podemos ver no fundo onde ele está. Não queremos que você perca seu tempo com isso. Verificamos tudo o que era possível sobre a história. Não conseguimos verificar as pessoas. E sim, eu simplesmente sinto que há algo aí porque o Ben está se descontrolando e ele só se descontrola por um motivo, que é Israel. Então vamos fazer uma pausa e eu vou responder algumas das suas perguntas. Certo, pessoal, vocês devem saber que, como consumidores, vocês realmente têm o sucesso ou o fracasso de um negócio na palma das suas mãos. O sucesso deles depende da sua decisão de gastar dinheiro com eles ou com o concorrente. Meus amigos da Pure Talk agradecem por escolherem a Pure Talk para seu serviço de telefonia. Graças a vocês, tiveram um ano recorde. Sua generosidade no programa de arredondamento para a caridade doou mais de $500 mil para a America's Warrior Partnership, que está na linha de frente, prevenindo o suicídio de veteranos. O seu apoio permitiu que a Pure Talk doasse 1.000 bandeiras feitas à mão, fabricadas nos Estados Unidos, para seus colegas veteranos. E quando você escolhe a Pure Talk como sua operadora de telefonia móvel, você escolhe apoiar empregos americanos. Como eu disse, como consumidor, você tem o poder de fazer uma empresa crescer ou acabar com ela. E com o dinheiro que as grandes operadoras gastam em publicidade, você é bombardeado com ofertas por todos os lados. Então, de todos da família Pure Talk, obrigado pela sua confiança e que Deus abençoe a América. Também quero lembrar vocês sobre o American Financing, porque o Fed reduziu as taxas pela 4ª vez este ano. E se você é dono, deve contatar a American Financing hoje. Você pode economizar dinheiro de verdade todo mês. Dívidas com juros altos esmagam orçamentos, mas proprietários que agem agora usam patrimônio para acabar com elas. Clientes da American Financing economizam $800 por mês. Alguns conseguem taxas abaixo de 5%, diferença enorme comparado a cartões de crédito que cobram 20% ou mais. Converse com um consultor de crédito imobiliário e descubra para o que você se qualifica. Não há qualquer custo inicial para descobrir quanto você pode economizar. Haja rápido e adie parcelas da hipoteca. Ligue American Financing. Quanto antes ligar, mais economiza. Ligue 8007-951210. O número é 8007-951210. Ou visite americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net, extensão Owens. E falarei sobre os produtos de cuidados com a pele da Nimi, porque está frio, dezembro chegou, o tempo está seco. E se você é como eu, sua pele está sentindo isso. É a época de cuidado extra para a pele hidratada, saudável e radiante. Adoro o que a Nimi Skincare faz, ainda mais no Natal. Enquanto outras marcas evitam ser inclusivas com boas festas, a Nimi celebra o Natal. É vibrante, alegre, é sem pedir desculpas. E, obviamente, eu adoro isso. Agora, se você está se perguntando o que eu estou usando pessoalmente neste momento, minha pele fica bem ressecada no inverno. Então eu tenho usado o Sunshine Tallow Cream da Nimi, combinando com o Buzz & Tallow Balm deles. E minha pele nunca esteve tão macia. Não há ressecamento, nem rachaduras. É uma hidratação rica e duradoura. Suas fórmulas limpas, simples e eficazes. São ótimos presentes para mulheres que apreciam skincare de qualidade e fabricação americana.
Mãe, irmã, filhas, comprem alguns e depois vocês vão me agradecer? É o seguinte, você pode usar o código Candice10 e ganhar 10% de desconto no seu pedido em nimeskincare.com. É nimeskincare.com. Não espere. Dê à sua pele o cuidado que ela precisa neste inverno. Cuide de você. Compre alguns presentes e apoie uma marca que realmente representa algo neste Natal. Ok, pessoal. Lembrando, se vocês quiserem comprar meu livro para o Natal, já podem fazer isso na Amazon. É só adicionar ao carrinho e vocês vão amar. O livro realmente aprofunda na história do feminismo e em quem trouxe a praga que destruiu famílias para a América. E você pode realmente rastrear isso até as mesmas pessoas que assassinaram o czar, pessoas que acreditam ter o direito de matar. As pessoas podem pegar o que quiserem. Esse é o princípio e a filosofia de algumas religiões, não da cristã. Faça dele um sanduíche.com. Se quiser comprar diretamente conosco, poderá adquirir cópias autografadas, que estarei autografando com mais frequência diretamente em CandiceOwens.com. É um bom momento para contar para vocês que tive uma semana muito agitada e lamento muito que tenhamos tido que adiar o Clube do Livro novamente. Não haverá Clube do Livro hoje à noite, mas providenciarei um novo em breve. Precisamos apenas resolver isso com a agenda de viagens do Mark. Mark Princess. Sabe de uma coisa, Mark? Tenho uma pergunta. Onde você está indo? Na verdade, para onde você pensa que vai? Vou pro Forte Huachuca. Para obter seu treinamento de inteligência. Ok, entendi. Ok. Aliás, também temos novos produtos à venda no site. E isso também é uma boa opção de presente de Natal. Nós nos divertimos, pessoal. E teremos novos produtos à venda em breve. É onde você pode apoiar o programa. E eu quero encorajar vocês a apoiarem o Mitch, porque tem gente criticando toda a sua vida. Foi diagnosticada com PTSD. TEPT. Chocante. Por exemplo, quantos veteranos têm PTSD por serviço militar? Que tipo de monstro você é para sequer postar isso? Isso me dá nojo. Você pode apoiar o Mitch e eu também farei isso. Você vai ver que eu ainda não fiz a doação porque publiquei isso antes de entrar ao vivo. Você pode apoiar o Mitch em givesandgo.com. Podcast/Candice. E sim, é realmente muito bom e gratificante fazer coisas para as pessoas, por pessoas que se importam. Não depender desses modos tradicionais de, na verdade, escravidão, pessoas que são artificialmente criadas no mercado e são protegidas. E o que eles fazem? Eles sempre querem que as pessoas sejam removidas do mercado porque não conseguem competir. Se as regras fossem justas, eles não estariam em lugar nenhum. Esses são os Barry Weisses e Ben Shapiros. Eles não estariam em lugar nenhum. Quero dizer, imagine seu pai escrevendo comentários maldosos online e você tem 45 anos. Sobre o que a gente está falando mesmo? Ok. Comentário votado. Stephanie, por que esse homem traria o inferno para si se não estivesse dizendo a verdade? Eu sei. E tem muito mais sobre a história dele. Quando você começa a ler o que fizeram ele passar, é simplesmente inacreditável. E, de novo, acho que é por isso que tantos veteranos que realmente passaram por esses cenários com o exército escreveram tantos e-mails lindos. Eu queria poder compartilhar todos eles com ele. Muitas pessoas, aliás, confirmaram totalmente o que ele disse sobre Fort Huachuca. Teve até uma pessoa que disse, naquele ano eu era realmente JF. E ele está absolutamente dizendo a verdade por causa dos cavalos. Essa parte fala sobre os cavaleiros e me disseram quem era o general e insistiram que todos aprendessem a montar a cavalo. Então ele está sendo muito apoiado e podemos fazer essas coisas sem o apoio da grande mídia. Desde que continuem nos chamando de loucos. Eu estou bem com isso. Na verdade, só seríamos loucos se acreditássemos em qualquer coisa que eles dizem neste momento. Unaffected Covid escreve, vai Max, Candace, vai Max. Obrigado por essa doação. Chance Callahan escreve, como um gay do Tennessee e Og Candace, Dan, sempre apreciei sua autenticidade e honestidade intelectual. Eu costumava ter que defender meu apoio a você, mas isso não é mais necessário. As pessoas estão despertando e reconhecendo quem e o que é falso e gay. Fique seguro e obrigado. Sim, até o jeito que ele tenta, me zoar no palco e ele fala, o jeito que ele diz retardado é ele simplesmente é tão naturalmente sem graça. É isso que eu quero dizer sobre o Ben. Ele é simplesmente, naturalmente sem graça. Muito vergonhoso. 8 Birds escreve, tudo o que eu quero de Natal é justiça para Charlie. Aqui está um presente de Natal para você, Candace. Obrigada. Sou grata por você e oro por você. Continue assim. Deus está te usando de uma forma grandiosa. Obrigada. E eu me sinto assim. Sinto que tudo isso é a gente quebrando as correntes. Como se tivessem colocado correntes mentais em nós.
dizendo que temos que seguir as regras, que temos que aceitar isso, que temos que acreditar nessa autoridade arbitrária. Todo mundo ao redor do mundo está despertando para isso. Estamos apenas acordando para o quanto fomos enganados como sociedade, acreditando que o sistema é justo quando está claramente manipulado diante dos nossos olhos. E sim, só espero que as pessoas se sintam inspiradas a também ir ao máximo e se posicionar contra isso. E eu nem me importo mais com esses processos judiciais. O Ben vai me mandar uma carta judicial rapidinho. Eu não ligo, cara. Este é todo o seu... Os fariseus, pessoas que escreviam as leis, e nós tínhamos os juízes e blá blá blá. Vamos colocá-lo em um tribunal privado e processá-lo por curtir tweets. Você o ouviu no palco. Fui processado por curtir tweets. Sabe o quão mesquinho precisa ser para olhar os curtidos de alguém? Tipo, o que você está fazendo? E aí, publicamente, tenta fingir que se importa com a liberdade de expressão, enquanto, em particular, processa pessoas que só estão tentando sair da sua empresa depois de serem demitidas. Você me demitiu. Tipo, me deixa ir. Por favor, me deixa ir. Pare de dizer às pessoas que você é escolhido. Você não foi escolhido para fazer porcaria nenhuma, exceto dentro da sinagoga de Satanás. Claramente, porque tudo o que você faz é fabricar mentiras, intimidar, fazer com que escrevam artigos, difamar, caluniar. Sim, é bem explícito que tipo de pessoas se envolvem nesse tipo de coisa. Então, enfim, chega de falar para vocês como eu realmente me sinto. Deixa eu parar de dizer a vocês como eu realmente me sinto. O Basri escreve, droga, deixem ela cozinhar. Nam escreve, talvez eu não seja rico, mas isto é pela alegria que você me deu ao expor o complexo de Napoleão do pequeno Benny. Fazia tempo que eu não dava uma risada tão boa. Obrigado. Vai, Max. Fiquem, Max. Pessoal, isso não é nem a ponta do iceberg em termos do que aquele homem me fez passar porque eu sobrevivi. Tipo, literalmente, é por isso que eu digo que é uma mentalidade de dono de escravos. É muito óbvio que é isso mesmo. Por que você está organizando o evento? 300 pessoas para demitir alguém. O que é aquilo? Eis o que ela fez de errado. Eis o que ela fez de errado. E eu sou daquelas que nem se abala porque, literalmente, dane-se você. Sim, literalmente que se dane você. Eu não ligo. Parar. Kanye estava certo. Ele tinha toda a razão. Foi por isso que ele destruiu sua vida e disse, prefiro reconstruí-la a deixar que você possua 1 grama dela. E quando você reconstrói e eles não são os donos, você entra em território perigoso, não é? Você entra em território assustador porque o que eles estão dispostos a fazer para tomar quando não conseguem conquistar é assustador. A história. Um KH escreve, irritados porque Candace é inteligente, eloquente, bonita e continua vencendo eles. Fico feliz que tenha falado sobre o racial disso. Você é um exemplo para nós, mulheres negras. Candace, vá com tudo. É isso aí, pessoal. Os negros precisam aprender sua história, cara. Vocês precisam aprender sobre os shows de menestrel, quem estava por trás dos shows de menestrel. Você sabe a verdade por trás das leis de Jim Crow e quem, mesmo quando você aprende sobre os membros da clã, quero dizer, as coisas que aconteceram e tudo o que eles precisavam fazer era controlar nossos livros didáticos e nos manter brigando uns com os outros. E você está aí falando sobre o que o homem branco fez. Quem você acha que tentou cometer genocídio contra o homem branco na Europa, certo? Dá uma olhada nisso. Eu continuo dizendo, assista aquele documentário da PBS pelo qual vieram com tudo pra cima de mim só por falar sobre ele. Qual é a parte selvagem? Sim, esses são seus ancestrais, pessoal. Vocês são europeus como europeus brancos. Esses são seus ancestrais. E com propaganda, eles basicamente seguem em frente. Eles fazem com que vocês, homens brancos, se alistem e concordem em assassinar homens brancos do outro lado do mundo. São homens brancos matando homens brancos. E por motivos diferentes, sendo alvo de propaganda, acordem. Todos nós precisamos acordar e nos unir contra o puro mal. E o complexo industrial militar é puro mal. E os jogos psicológicos que eles estão fazendo com as pessoas, que estão jogando sobre as pessoas, são puro mal. O que Charlie estava passando no final, por causa de doadores judeus o ameaçando, dizendo, vou tirar tudo de você se você sequer deixar Tucker falar sobre discurso. É pura maldade, desprezível. Alguém deveria pedir desculpas por isso. Em vez disso, eles dizem, vamos comprar o nosso caminho. Benny vai sentar perto da cadeira do Charlie, e vamos fingir que ele era amigo dele. Podemos simplesmente comprar tudo. Vamos comprar sua obediência. Não, na verdade, nossa resposta para isso é não.
Christie escreve. E aquele cavalinho anão em que você chegou. LOL. Eu te amo, Candace. E eu falo sério, de verdade. É isso mesmo que eu quero dizer. E eu sei que provavelmente, e com certeza, vou ter que confessar, mas já tomei o caminho mais nobre o suficiente e estou cansada dessa guerra judicial. Parem de aparecer na minha casa porque vocês fazem coisas comigo. Imagine fazer algo com alguém e depois exigir que essa pessoa peça desculpas por isso. É totalmente insano. Eu ofereci toda a cortesia possível, gente. Eu ofereci toda a cortesia. Meu marido realmente disse, vamos fazer a coisa cristã. Mas eu percebi que você não pode realmente fazer a coisa cristã com pessoas que odeiam Cristo. Não funciona. A coisa cristã não funciona com pessoas que odeiam Cristo. Então, se você é um bom judeu talmúdico, como ele sempre diz, ele é um judeu talmúdico, você vai entender, uma vez que souber o que está naquele Talmud, exatamente o que ele quer dizer e exatamente o que ele pensa sobre você. É importante que você entenda isso. 8 pássaros. Desculpa. Seven Sheets escreve, que ano, você merece uma pausa, mas estaremos esperando. Você merece o prêmio de jornalista do ano só por não ser falso e gay. Que Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado, pessoal. Herbster escreve, nosso lema para a campanha presidencial de Candace em 2028. Hoje é mais um ótimo dia para ir, Max. Seria ir, Max. Eu jamais me candidataria à presidência. Eu odeio em Washington, D.C. Eu detesto os valores deles. Acho que eles são desprezíveis pela forma como têm agido desde o assassinato de Charlie. Eu odeio que eles estejam embarcando nessa campanha psicológica para tentar nos fazer acreditar que o que aconteceu naquele dia foi normal. Isso me fez perder a fé na política, mas não me fez perder a fé no Senhor. E de muitas maneiras, vejo tudo o que Charlie queria. Eu entendo que ele sabia que ia morrer. E entendo que tem que ser eu a defendê-lo e expor toda essa Matrix para o mundo. Enfim, pessoal, acho que já falei o suficiente por hoje. Então, a gente se vê quando se vê. Eu vou me comunicar. Talvez a gente faça algo na próxima semana. Eu sei que estou devendo um clube do livro para vocês, mas a gente se vê em breve.